Olá, sejam muito bem-vindos ao Janelas de Conto. Hoje, um episódio bastante especial. Na primeira parte temos um conto curto, como é habitual. Na segunda, um poema da autoria daqui do nosso Paulo Freitas, que será lido por ele e discutido por todos nós. Vale mesmo a pena assistir. Bem-vindos, então, ao palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. Hoje, para além do palco, vocês já o conhecem, temos duas convidadas muito especiais, às quais vou passar a palavra para as conhecermos um pouco melhor. Letícia. Olá, muito obrigada por este generoso convite. Eu chamo-me Letícia, sou mãe, sou filha, sou esposa, mas acima de tudo sou mulher e esta identidade faz parte de mim, daquilo que eu acredito e é isso. Ok, muito obrigada. Susana. Olá, Tânia, desde já muito obrigada pelo teu convite, é um prazer estar aqui com eles e contigo. O meu nome é Susana, eu considero-me uma pessoa muito leve, apreciadora de detalhes, na simplicidade da vida. Dizem que eu sou muito energética e eu acho que sim. Também sou uma pessoa muito bem-humorada, o humor faz parte de mim, é uma das características que me define. Sou mãe de 2 jovens adultos. E se me permites, eles são uma fonte do meu orgulho e parte daquilo que eu sou, para não dizer grande parte, a eles lhes devo e, portanto, aproveito aqui para mandar um beijinho, este é para vocês. E pronto, eu acho que o resto vai se desvendando ao longo do programa. Vamos deixar assim uma parte de mistério. Obrigada, Susana. Paulo. A acrescentar o que eu disse da outra vez, sou uma pessoa conectada com coisas simples como a natureza, com os afetos, que também são compostos de natureza, com palavras. É isso. Ok, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada aos 3. Vamos então ler aqui o nosso primeiro conto para darmos aqui asas aqui também à nossa reflexão. Foi a altura certa para esgueirar um sorriso à namorada do pai. Percebeu o menino que se aproveitou da distração da mãe. A mãe mastigava fervorosamente uma pastilha elástica. Parecia comer à dentada o silêncio que a solenidade do momento exigia. Às espreitas da mãe, o menino estabelecia uma ligação com a namorada do pai. Gosta dela desde o primeiro dia. É-lhe imensamente afetuoso. Vive de momento uma ambivalência entre a vontade de estar com ela e a necessidade de esconder esse desejo da mãe. Nos raros momentos em que a presença de ambos se cruza, ele promove um diálogo silencioso e cúmplice com a namorada do pai. Trocam olhares dissimulados à compreensão da mãe. Esse menino homem estrutura-se e disciplina-se em omitir informação dos acontecimentos que vive com o pai e a namorada deste. Refugia-se na mudez e reprime a partilha destes feitos felizes com a mãe. Confia que um dia a mãe aceitará que ele pode amar várias pessoas em simultâneo e que não precisará de limpar os beixos do rosto, com medo que um rasto de batom denuncie a sua relação afetuosa com a namorada do pai. Este é o nosso primeiro conto. E é aqui que nós vamos abrir a nossa primeira janela às reflexões. Eu posso começar mesmo aqui pela Susana. Pronto, tal como tinhas solicitado, eu escolhi um dos parágrafos deste texto muito interessante e com uma temática muito atual. O parágrafo que eu escolhi foi: este menino homem estrutura-se e disciplina-se em omitir informação dos acontecimentos que vive com o pai e a namorada deste. Refugia-se na mudez e reprime a partilha destes feitos felizes com a mãe. De todos os parágrafos este saltou-me, por uma simples razão. A palavra mudez, onde, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde o silêncio cada vez é mais exigido. O texto fala da criança e, de facto, cada vez mais assiste-se que começamos desde muito novos a cultivar o silêncio como uma prática de proteção. Ou seja, esta criança tem receio de partilhar os seus afetos, os seus sentimentos e as suas emoções. É como se ele vivesse reprimido daquilo que ele devia expressar e que não consegue, com receio de magoar
a mãe, com receio de magoar a entrada da nova companheira, portanto, numa relação que se percebe que os progenitores não estão juntos, e do impacto que nós sabemos que isto tem nas crianças e na aquisição de um novo elemento nesta família. O silêncio é uma palavra que me toca particularmente, porque eu não gosto de silêncio. Há quem diga que o silêncio é de ouro. Eu tenho uma opinião muito defensiva em relação ao silêncio. O silêncio é importante na minha vida quando existe alguma coisa que não está bem, que nós temos que parar para resolver, articular um plano, e aí eu uso o silêncio como forma e estratégia de criar um plano funcional para aquilo que naquele momento eu não sei como reagir. Tirando isso, eu sou mulher de barulho. E as vítimas do silêncio a mim não me passam despercebidas, e como tal, nós temos que começar a incutir nas crianças, nas idades mais tenras, que temos que expressar aquilo que nós sentimos. Tanto que se fala de que se nós não expressarmos aquilo que sentimos, nós vamos adoecer. A criança é o adulto de amanhã. E nós sabemos que muitos casos de ansiedade, distúrbios emocionais, estados depressivos, inclusive, advêm do facto de as pessoas não expressarem aquilo que sentem, e aquilo que nós não expressamos adoece-nos. E acho que o texto está muito interessante, além da temática ser muito atual, a gestão que é difícil numa criança e nos progenitores que estão a viver de forma separada, gerir tudo isto, a entrada de novas pessoas e por que não recebê-las com afeto? E por que não dar oportunidade a estas crianças expressarem o que sentem? Todos viveríamos mais felizes se nós conseguíssemos gerir isto. Não é fácil, eu acredito que em alguns contextos não é. Então é assim, não podemos ser mudos, temos que ser barulhentos. Temos que ter voz, não é? Voz, Temos que façam ter barulho, voz. façam barulho. Muito bem, muito obrigada, Sandra. Vamos certamente pegar em algumas das ideias que trouxe aqui, que foram muito importantes, para depois também abrirmos aqui ao debate. O Letícia. Bem, é curioso porque eu tenho uma opinião completamente contrária àquilo que a Susana acabou de partilhar. Porque cada vez mais eu percebo a perspectiva de darmos voz, não é? Aos sentimentos, àquilo que sentimos, e as crianças, principalmente os meninos, não é? Têm, se calhar, menos espaço muitas vezes para partilharem aquilo que sentem. Eu sou mãe de um menino e estou sempre a tentar contrariar isto, não é? De trazer, não é? Ao mundo aquilo que é a sua experiência, aquilo que ele sente. Mas eu sou filha única e o silêncio fez parte da minha vida muito tempo. E sou filha de pais separados, e então este menino, de alguma forma, não me identifiquei diretamente, mas fez-me pensar em algumas experiências que eu, como pessoa, também passei. E muitas vezes esta necessidade de ter um lado, não é? Quando os pais tomam a sua decisão, os filhos também têm que assumir aqui alianças, não é? E sentirem de alguma forma que não podem trair uma das partes. E quando li este menino, saltou-me aqui esta frase que é: confia que um dia a mãe aceitará que ele poderá amar várias pessoas em simultâneo. Na verdade, nós vivemos numa sociedade em que este papel da maternidade e quase um sentimento de posse dos nossos filhos. E eu penso sempre, houve um momento quando o meu filho foi para o colégio e pensei assim: ok, ele agora deixou de ser meu, deixou de ser só meu, não é? Ele agora é do mundo, na verdade. E esta ideia de que tu podes amar, realmente pode haver este equilíbrio, mas não é tão fácil como às vezes as pessoas também tentam passar. Não é tão linear, não é a ideia de que há uma fantasia, não é, dos filhos de pais separados, que os pais um dia poderão voltar a ficar juntos. Eu, por acaso, eu fujo um bocadinho dessa fantasia, porque eu acho que os meus pais não seriam nada bem se voltassem a estar juntos. E acho que são, à sua maneira, felizes separados. Mas, na verdade, nós ouvimos muito, às vezes, os miúdos terem um bocadinho esta ideia. E acho que é o silêncio que pode ajudar, não é? Tu encontrares a tua própria essência, o voltares para dentro de ti
e não tens medo realmente deste ruído que pode surgir dentro da tua cabeça, porque é nesse ruído que vai sair o som, não é? Que se calhar é a resposta que tu precisas. Sim, era naquele contexto que eu dizia que só apreciava o silêncio neste contexto, porque depois vou bater nesta tónica. O silêncio pode se tornar ensurdecedor. Ele é importante, mas há um contexto que vai desde a criança ao idoso, onde o silêncio, se tu não souberes fazer a gestão otimizada dele, ele causa um turbilhão de sons dentro de ti. Portanto, ele é importante. Eu tanto disse que o silêncio é de ouro em alguns contextos, mas eu acho que nós vivemos muito silenciados. E entendo a postura, Quando entendo dizes silenciados, dizes oprimidos. oprimidos, Ou reprimidos. Sim, oprimidos e reprimidos com medo e receio de expressar aquilo que tu sentes. Eu acho, e o texto é reflexo disso, o texto é real, isto existe de facto, e também muito concordo, é interessante. muito difícil. É difícil nós dizermos, esta criança e a mãe vai entender, e o pai. Não, nós sabemos, nós somos feitos de relações, não vamos fantasiar aqui e fazer disto uma fantasia. Não, é difícil. É difícil, e nós somos pessoas acima de tudo, e há relações muito difíceis de gerir, mas eu apreciei porque a parte da nudez é das coisas que me toca e, portanto... É engraçado que vocês acabam aqui por se complementar, até muito nos vossos contributos, porque a gente está a falar aqui, a gente já sabe que numa situação de divórcio, mesmo que amigável, mesmo que as duas partes, de forma muito consciente, percebam que o relacionamento não está a dar certo, deixa sempre cada uma das partes em estados bastante vulneráveis. E é muito interessante que nessa vulnerabilidade, quando algum deles opta e já segue a sua vida com outro parceiro, essa partilha do filho torna-se ainda mais difícil. E é interessante porque é necessário um forte altruísmo do adulto para conseguir ouvir a namorada do pai. É muito fixe. A namorada do pai faz isto, fizemos aquilo, gostei muito de fazer isso com ela. Pode ser muito duro para este adulto, mãe, neste caso mãe ou pai, que ouvisse em relação ao atual parceiro do seu ex-companheiro. Portanto, é natural que isto seja difícil, mas e mais uma vez o adulto tem que ser este adulto e aceitar para que a criança possa sentir eu posso ter voz, porque se eu disser a namorada do pai é muito fixe e a minha mãe chorar, eu mesmo dizer não digas isso que a mãe fica triste, ou não, agora vais gostar, eu é que sou tua mãe, não tens nada que te iludir ou apaixonar pela namorada do teu pai. E tudo isso vai calando a criança, não é? Porque a criança também, é aquilo que tu falaste muito bem, a criança também não quer sentir que está a trair a sua mãe. E é uma relação muito delicada. E aqui é pensar como é que esta mãe pode efetivamente caminhar no sentido da aceitação desta nova relação do ex-marido e desta nova pessoa que vai fazer parte integrante da vida do filho, mas também como é que esta namorada do pai também vai criar o seu espaço dentro da vida desta criança. Portanto, e o pai, como é que equilibra tudo isso? Portanto, estamos aqui a falar de adultos que precisam, de forma muito consciente, atuar no sentido desse bem-estar integral dessa criança, porque esta criança acaba por estar aqui numa situação de maior fragilidade, e estes adultos é que têm que ser este colo premente, e aqui estamos claramente a falar de um forte altruísmo do adulto, nesta necessidade que também para a criança sentir espaço para se expressar e ter essa voz que a Susana estava a dizer. Paulo. Pois eu acho que para já parabéns pelo texto, eu gostei muito da forma como ele está escrito, como é simples, trazer ao de cima, tornar pele, uma coisa que não é assim tão simples, que nada é simples, não é? Nós nascemos uns dentro dos outros, e a verdade é que nós somos seres sociais e sociáveis, e nós não podemos dissociar isto. Por exemplo, o que a Susana disse, o que a Letícia disse, há um ponto de encontro, que é cada ser encontra a sua forma de expressar o que sente, o que não sente, e cada um se refugia ou amplia dentro dele de uma forma ou de outra. Ou seja, a vida faz de ambivalências, tudo é ambivalente. O que para um é dia, para o outro é noite. Como nascemos todos uns dentro dos outros, a verdade é que não estamos preparados, e porque fomos educados, ainda estamos muito enraizados numa sociedade com fortes pilares religiosos,
de uma sociedade que se estrutura no pilar da família, porque é verdade, as coisas têm que haver uma condução. Nós não podemos viver pendurados no nada, temos que ter aqui condutas e temos que ter um alinhamento. Mas a verdade é que quem é que está preparado para, do aconchego, do redondo do ventre da mãe, do redondo do abraço do pai e da mãe, do redondo da casa, ver a mãe partir ou o pai e ficar apenas com um progenitor e ver a mãe passear ou o pai com outra pessoa e eventualmente ter filhos dessa outra pessoa, e depende quem é que está preparado para isso. Nós somos educados para o amor, mas somos educados para um amor possessivo, um amor que nos protege, ou seja, a mãe e o pai protege-te, não é? Não te vai acontecer nada. Então, quando tu pensas que eles são a tua proteção e tu perdes este amparo, esse porto, como é que tu depois reages? Por mais... como é que vou dizer? Por mais que te deem explicações, por mais que seja possível compreender tudo isso, a sociedade mergulha nisto tudo, que é... E isso começa nas crianças. Uma criança que chega à escola e que, entretanto, viu dois pais, mas neste caso, dois homens irem levar uma criança. Mas como é? Tu tens dois pais, mas tu não nasces de dois pais, tens que ter uma mãe para nascer. Tem que ter uma mãe e um pai. Ou seja, isto transporta-nos para tanta diversidade de situações que começa desde pequenino. Nós somos educados, cimentados, valorizados, orientados para que os afetos sejam a nossa proteção, a nossa casa, a nossa concha. E isso processa-se desde a criança até à parte adulta. Nós, quando amamos alguém, passamos a morar dentro dela e ela dentro de nós. Por isso é que dói quando o amor adoece e morre, ou simplesmente vai embora porque acabou, porque o amor é um sentimento que nasce e morre, é como a vida, não é? Também se reproduz e morre. De repente desaparece. Como é que tu estás preparado? Por isso dói tirar de dentro. São as nossas fragilidades, as nossas seguranças e inseguranças que ficam expostas. Ou seja, não é fácil. E às vezes até é mais fácil para a criança do que para o adulto. Também acontece muitas vezes. Mas depois tudo isto é um processo. Nós vivemos iludidos que a vida é para sempre e que o amor é para sempre. Nada é para sempre. Ora, partindo desta premissa que nada é para sempre, relativiza tudo. Eu conheço pessoas já na terceira idade, já são séniores grandes, que perderam os pais à nascença e continuam com esse vazio. Eu não conhecia a minha mãe, eu não conhecia o meu pai. Como é que tu és ser, como é que tu és pessoa e como é que completas o teu ciclo e te completas enquanto indivíduo amputado da relação com a mãe, amputado da relação com o pai? Ou seja, todas essas histórias são o que são. Cada um compensa de uma forma ou de outra, mas a afetividade é, sem dúvida, a raiz, o que faz florescer e frutificar todo o resto da vida. Eu tive um professor que dizia que nós temos quistes na zona profunda, e é verdade. A afetividade, se não for bem vivida, resolvida, lá está o tal ruído, que pode ser silêncio, mas pode ser ensurdecedor, como também muita agitação também pode ser... Susana, isso não é para ti, amor. Mas muita agitação também pode ser sinal de alguma falta que possamos ter, mas cada um compensa da forma que para ele faz mais sentido a vida. Mas a afetividade é, sem dúvida, cada vez mais, e aliás nós espelhamos a sociedade atual, é muito isto, esta falta de afetividade, esta falta de compromisso, de tudo que é volátil, tudo está em constante movimento e transformação. E agarramos-nos aonde? Que seguranças é que temos? Boa reflexão. Grande confusão, não é? Está-me a fazer refletir no sentido em que é amar sem ter medo de amar, mesmo sabendo que o amor pode um dia terminar, não é? O amor não tem dono. Exatamente. O amor não tem... Ou seja, é mergulhar neste sentimento, sabendo que amor e dor estão completamente associados, não é? Amor e dor. É mergulhar nesse sentimento, eu vou amar neste momento, no meu potencial máximo do amor, mesmo que sabendo que pode não durar para sempre, não é? É um bocadinho isso que eu depreendi também, não é? Sem dúvida. Este mergulhar nos afetos, este amor que realmente é essencial para se criar aqui essas ligações profundas e que realmente nos fazem crescer. E há uma coisa muito interessante que é, mesmo essa capacidade que nós temos enquanto seres humanos, podemos ter vários amores profundos, não é? Isso é uma capacidade lindíssima. Fazendo aqui uma analogia, como se nós só amássemos do coração, o nosso coração é extremamente elástico e flexível para podermos amar profundamente várias pessoas na nossa vida, não é? Sim, olha, por exemplo, multiplicando este menino que tu
individualizaste, multiplicando por uma família de 4 ou 5 filhos. Uma mãe tem que ter a capacidade de amar os filhos e todos eles são diferentes. Nós até, há pais que dizem, há irmãos, este nem sequer é meu irmão, porque não tem nada a ver comigo. Ou seja, nós somos tão distintos, nascemos da mesma matriz, da mesma raiz, mas somos tão distintos uns dos outros que de repente... como é que tu consegues fazer caber neste amor tanta diferença, não é? Vamos ser honestos e não vamos ser hipócritas, que é o amor não é igual para todos, não pode ser, porque a verdade é que nós nas nossas relações nos damos e sentimos densidades, diversidades, intensidades diferentes de amor. Tudo é amor, mas tu sentes-te mais ligado ali, sentes que estão mais ligados a ti daqui, há uma semelhança, há uma aproximação. Ou seja, não podemos criar aqui a ilusão que o amor é igual, o amor não é igual. Tentamos passar a imagem e fazer de conta que ele é, mas obviamente que é como nas relações. Há quem desperte em nós um eu muito distinto do eu que fui com A, com B ou com C. Ou seja, tu és sempre tu, mas há aqui fatores que te fazem ser, não é, em contextos diferentes e teres intensidades vivenciais e diferentes. E isso é que dá piada ao amor. Sim, claro que sim. Senão era aquela coisa monótona, assim Sim. é que... E isso também nos transporta para isso, que é, tu consegues amar muito mais do que uma pessoa. Por exemplo, aquela história, não há amor como o primeiro. Sim, por marca, porque é o começo de qualquer coisa e deixa uma marca. Mas também o amor é o amor. Nós amamos mais do que uma vez. E às vezes até amamos mais à terceira que amamos à primeira ou à segunda. Ou seja, eu acho que isto não é matemática, nada na vida é matemática, e o que serve para a Letícia eventualmente não serve para mim, o que serve para ti pode não servir à Susana. Eu acho que isto abre uma porta que é da tolerância para a diferença e também para a diferença de tudo o que é sentir, de tudo o que é exprimir, de tudo o que é intuir ou viver e que ninguém está preparado para a vida. Ou seja, não há um catálogo para tu poderes dizer é por aqui que eu vou. Tu experimentas, estás sempre às apalpadelas, sempre a tentar... A gente está a falar muito aqui das formas diferenciadas, como nós podemos amar o outro, mas também é interessante que ao longo da nossa vida nós também nos vamos amando a nós próprios de formas diferentes. Sim, não é? completamente, sim. Espera se tu te calares. Ok, ótimo. Claro que sim. Yeah. Letícia. Mas na verdade é precisamente isso, é porque estamos a falar de um amor sempre que vem quase de fora para dentro. E na verdade nós vemos isto, não é sequer em mulheres que estão magoadas, em situações, não é quando há um divórcio, não é cá a entrada de outra pessoa, eventualmente na relação. A mágoa é tão profunda que abala o maior amor que podes ter, que é o teu amor próprio. E de facto, quando tu estás perante uma mulher, uma mãe, que também está magoada, ela também vai ter dificuldade em incentivar um filho, não é? Mesmo que seja inconscientemente, a ter esta consciência de si e a ter esta noção de que ele é a primeira pessoa que se deve amar. Ou seja, este menino está preocupado com aquilo que a sua mãe vai pensar sobre o sentimento que ele tem por outra pessoa, mas isto se calhar também é o reflexo, não é, de um sentimento de pressão que ele próprio não pode ser genuíno com ele próprio e com as pessoas que ele ama, não é? Há aqui aquilo que tu dizias, na verdade, quase inconscientemente, se calhar uma opressão, e nós vemos isto às vezes em algumas dinâmicas de pais e filhos que acabam por passar aqui um peso muito grande, que é tu tens que querer é aquilo que eu quero, não é? Quando na verdade o nosso papel como pais é abrir o horizonte daquela criança e permitir que ela seja ela própria, independentemente do que eu acho. Eu posso achar o que é o melhor para ela, mas eu tenho que ouvir. E este papel de estar disponível só para ouvir o outro, isto também é amor. E às vezes não tenho muito esta noção. E às vezes estamos focados noutras coisas, não é? Na eficácia, naquilo que o outro não é, produz. E basta tu perceberes, então esta mãe, se calhar, lá está, o silêncio, a voz, mas o ouvir, o sentir vem também disso. Se tu não deres espaço para ouvir o outro, é um monólogo. És tu que estás a falar sozinho. Então, esta dinâmica que tu falavas só me faz sentido quando tu também olhas para dentro de ti e acolhes
o que quase vem de dentro de ti. E quase como com um apanhado, acho que é importante incutir esta ideia. O relacionamento amoroso mais nobre que tu podes ter é aquele que tu tens contigo própria. E só depois de teres isto muito bem estruturado e este relacionamento amoroso contigo própria ser um relacionamento solidificado, estável, seguro, a partir daí abres portas para amar seja lá quem for. E se calhar no caso do texto da mãe, não é, que tentaste ilustrar, de uma mãe que se calhar também ela está num relacionamento amoroso com ela própria, muito fragilizado, e logo ela não vai estar pronta para aceitar rigorosamente nada. E portanto também se calhar lançamos este desafio, tanto que se fala do amor próprio, tanto que se fala da estima, e que nós sabemos que não é só nos casos dos divórcios, em qualquer circunstância de vida nós temos muitas pessoas que se encontram com baixas de autoestima e de amor próprio. É incrível a quantidade de pessoas que nós temos na nossa sociedade assim. Então também podemos aproveitar o momento para incutir que tudo é possível. E achei muita piada o que tu disseste, porque de facto nós podemos nos amar de maneiras diferentes, nós próprios, em contextos diferentes da vida. Eu estou numa fase agora que eu amo como nunca me amei, e portanto... Isso é ótimo. Isso é ótimo, e tem a ver com circunstâncias. Isso é um processo gradual que nós aprendemos, e é tão bom ter alguém que te diga, eu amo-me, eu gosto de mim. Isto não é para o programa, isto é sentido, isto é verdadeiro. E portanto, se eu te sinto isto, eu acho que é muito importante partilhar. É possível todos nós gostarmos. Muito obrigada. Acreditando que não há sempre dias bons, não é? E nem sempre gostamos da mesma forma, mas temos que evoluir. Posso só acrescentar uma Claro, coisa? claro. É que nós vamos uma vida inteira para gostar de nós. Uns atingem essa capacidade mais rápido que outros e conseguem ter essa maturidade. Mas uma coisa não nos podemos esquecer, é que a vida não é perfeita, por isso as pessoas são falíveis, ninguém é perfeito. E andamos todos aqui, mais uma vez, às apalpadelas. Mas há uma coisa que é, uma criança não pode ter amor próprio nem autoestima logo. Isto floresce, isto cresce, é uma construção. E então essa criança, como tu espelhas no livro, sente que trairá a mãe, porque o amor que ele tem é o amor que ele tem dos pais, da mãe, do pai. Ou seja, aquele amor nem é dele, é o que ele sente que o completa, não é? Que é a tal segurança, é aquele amor. E isto aqui é realmente que acho que temos que olhar para isto, que é, nós andamos todos a tentar ser bons, felizes, realizados, mas vamos fazendo vítimas pelo meio, porque na verdade é inevitável. Mas não tem outra forma de se viver. Ou seja, ninguém prende ninguém, mas este amor dessa criança é o amor que ele tem, é o amor da mãe dele. Então ele se sente, não é? É como se ele também se estivesse a trair a ele próprio, mas ele está muito mais liberto, porque ele vive de impulsos e de puerilidade, ou seja, ele não tem essa maldade do mundo adulto tem. Muito bem. Só para completar aqui, trago-vos uma carta à namorada do meu pai, do Elefante de Papel. Eu vou ler só o excerto, a carta é um bocadinho mais extensa e assinalei só aqui umas partes que considerei muito importantes. Entraste na minha vida quando eu tinha 5 anos, depois da separação dos meus pais. Não entendia o que tinha acontecido e sentia que a culpa era minha. Depois, tu chegaste à minha vida. Desejei muito não gostar de ti. Esforcei-me bastante, mas tu fizeste tudo bem. Chegaste devagarinho, sem te impores. Não fizeste um esforço falso para me conquistar. Começámos por conversar sobre o mundo e sobre os animais, porque percebeste que tínhamos essa paixão em comum. Brincavas comigo com prazer e não para conquistar ou agradar o meu pai. Durante muitos meses, despedias-te depois do jantar e deixavas o pai só para mim. Só passado muito tempo te vi a dar um beijo na boca do meu pai. Elogiavas sempre a minha mãe quando eu falava dela. Nunca deixaste o meu pai dizer mal da minha mãe à minha frente. Quando começámos a falar mais e a ser amigas, disseste-me assim: Marta, sou tua amiga, não sou tua mãe. Tens uma mãe excelente e agora tens em mim uma amiga para a vida. Isto foi determinante. Não querias o lugar de ninguém. Quando fui injusta e mal educada contigo, recebeste sempre o meu abraço, sem sermões nem ressentimentos. Vi-te no átrio da escola, à procura do meu nome na pauta, e quando encontraste as minhas notas, vi-te comovida de alegria. Esforçaste-te, respeitaste-me, colocaste-te sempre no meu lugar. Fizeste tudo certo. E eu tenho o resto da vida para te retribuir a segurança e a paz que me deste sempre e que foi tão importante para o meu crescimento.
E assim temos um exemplo muito bonito da namorada do pai. Até já! Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, estamos na segunda parte das Janelas do Conto. Houve aqui uma troca. A Tânia passou a convidada e eu passo a ler o texto, que é um poema não curto. Poema Mulher. Pudessem as minhas palavras permitir a vida nascer de novo, a humanidade reinventar-se, a gênese da criação renascer ilesa e homens e mulheres reconciliarem-se na certeza de que são parte inteira e integrante da essência de um único e indiscriminável lado das coisas. Pudessem as minhas palavras cessar as guerras, findar as discórdias, anular as desigualdades, difundir a liberdade e admitir que o amor é a ímpar e imprescindível lei da transmissibilidade. Pudesse talvez um poema ser a luz do dia de hoje e também a paz que se anunciará ao dia de amanhã. Talvez um poema possa declarar a todos e a todas o pão da felicidade e fazer com que a humanidade acerte decididamente o passo com as várias possibilidades que a vida e o existir tornam possíveis e fazem indiscutivelmente palpáveis e verdadeiras. Talvez possa um poema ser o chão para um velho mundo cansado, girando sem cessar num carrossel a corrupiar de tanta desigualdade, ódio, desilusão e atrocidades. O que pode definir um ser? O que faz distinguir uma mulher de uma não mulher? Quem arrisca assumir ou deslindar as contingências de ser pessoa ou de ser mulher com ou sem sexo, natural, fictício ou quiçá inventado? Por quanto tempo iremos submeter os outros aos nossos conceitos de julgamentos? Onde mora a tua mão imersa de alegria e de libertação? Aos poucos, creio que o mundo é afetivamente dos loucos que erguem as suas bandeiras de uma liberdade dorida, mas plena de autenticidade e de coragem e imaginação. Que a felicidade seja a nossa voz destemida e a única preocupação de arautos de vida. Com determinação escrevo estas linhas a todas as mulheres vivas, mortas e por nascer, pois não serão, no meu parco entender de homem e de poeta, os papéis sociais mais do que são os vitrais da alma de cada um, em verdade e em nudez. Detenhamos de uma vez as armas, os preconceitos, as setas. Ao mundo assiste-lhe o pulsar emergente e o frenesim de perpétuas metas de inclusão. O que dizer se uma mulher não tem em si o ímpeto audaz, ou tem o ímpeto audaz de subir às árvores, de jogar à bola e usar o cabelo à rapaz? O que dizer de uma mulher, de ela ser igualmente capaz de tudo o que faz um homem? O que dizer quando és mulher e não sentes em ti o apelo à maternidade? Serás a partir de então, enquanto mulher, menos verdade? O que dizer se és mulher e amas perdidamente outra mulher? O que dizer se és mulher, mas nasceste homem? O que dizer das mulheres que mastigam assumidamente a sua sexualidade na diversidade dos dias, tão equivalentes aos comportamentos dos homens? Porque não são elas também igualmente mulherengas ou garanhonas? O que dizer se és mulher e te recusas a ser pioneira, ou prisioneira, no caso, de ditaduras depilatórias, de preconceitos de belezas e de magreza extrema, de toda esta lábia do que é politicamente correto uma mulher ser, não ser, fazer ou não fazer, do cruzar de pernas que se tem de ser executado num determinado e exato ângulo, da exigência de perfeição constante, da persistente diminuição enquanto ser, por não ter do seu lado um homem como dono ou como seu legítimo proprietário? O que dizer se és mulher e escolhes ser livre e ousar sobre ti um profundo decote ou uma saia curta? Porventura dirão que estás a pedi-las, dirão inclusive é que a violação foi justa. O que fazer do teu direito e da tua urgência de seres apenas feliz? Sem escrúpulos ou sensatez, catalogaram-te de meretriz. O que dizer se és mulher, mas não tens nenhum jeito para os afazeres da cozinha,
Definitivamente não cozinhas bem, não te apetece passar a ferro, engomar, aspirar o chão, ser doméstica a tempo inteiro ou a tempo parcial. O que te obriga por seres mulher? O que dizer se não adoras vestidos, nem pinturas faciais e preferes manter as tuas sobrancelhas ao natural, usar toaletes ou looks casuais e seres uma espécie de saltimbanco de 1000 paixões e nómada de 1000 viagens e deambulações? Se tão pouco aprovas que se lavem as janelas, nem sabes arear as panelas ou simplesmente não te apetece, é-te indiferente ou não queres? O que dizer se és mulher e não nasceste prendada nem com mãos de fada? Se preferes andar na estrada ao volante de um caminhão, ou ser presidente de um clube de futebol, pintar ou pilotar um avião, comandar um exército ou ir ao espaço ao comando de um foguetão. Obviamente que ser mulher é incontestavelmente único, imutável e intransmissível enquanto pele, sentimento, experiência, porventura indescritível enquanto gestante de vida e de humanidade. Obviamente que ser mulher dentro da mesma espécie é garantidamente diferente de ser homem. Mas ser mulher ou ser homem é ser, e ser é existir, e não sucumbir à barbaridade de resumir esta grandeza à síntese obsoleta do sexo com que se nasce e confinar uma infinidade de aspectos em chavões de mestria no desempenho de papéis sociais. O sexo em si, enquanto órgão, não tem alma. Não sonha, não tem pernas, braços nem coração. Mais do que as diferenças reais e concretas que distinguem mulher e homem biologicamente, ou mulher transgênero, importa dizer e desvendar ou evidenciar onde são exatamente iguais. Positivamente nos direitos, na dignidade, nos sentimentos e na natureza, entre tantos outros pontos de convergência. Talvez possa a mulher um dia ser homem. Nesse dia, em que pela manhã possam todas as mulheres também desapertar os colchetes do sutiã e simplesmente correrem livremente com os seios em riste, como desnudados, se passeiam os peitorais dos homens por entre os olivais e as acácias, as criptomérias, ou por entre os valados e praias e os arraiais. Possam nesse dia os seios e os mamilos de mulheres e homens se acasalarem de direitos iguais. Talvez possam as mulheres um dia também ser homem, lado a lado, sem diferença de direitos e sem privações. Possa esse dia então ser de igualdade. Possa um dia talvez essa mulher escolher ser homem para facilitar o processo do prevalecer, pois prevalece ainda o homem sobre a mulher, prevalece na mulher o salário inferior em trabalhos equivalentes, prevalece enquanto mulher o poder de não ser igual. Prevalece ainda a exigência da obrigação de manter o lar um primor, prevalece a castração de não poder ser, nem ter o direito de dizer que a emoção nada diminui a razão e que o sexo fraco não se mede pela força dos músculos, mas pela força da inteligência. Ser mulher tem de ser mais do que apenas ser ventre e arrojo de prazer. Tem de caber nela todas as possibilidades de ser e de não ser, de gerar e de não gerar, de belo e de grotesco, de afável e de animal, de serpente e de semelhança com Deus. Ser mulher é igualmente paradoxal. Ser mulher nunca vai caber dentro de um conceito ou de uma palavra que a alguns dê jeito. Ser mulher é sempre maior do que qualquer pequena cogitação, irracional em impor limites à verdade intrínseca de cada ser, determinando razões apenas por ignorância, pelo medo, pela misoginia e arcaicas convicções. Que este poema possa ser um ato de filogenia e que a poesia do amor emane e seja a luz, lei de todos os corações. Que este poema seja, na escuridão, a admirável magia de um acordar para uma nova era de alegria e de 1000 permissibilidades. Mulher, ergue-te do teu legado de barro e do chão de submissão que te encarceraram. Mulher, refaz-te sem a costela de um qualquer Adão machista e faz nascer do teu ventre a salvação dos homens que virão habitar os dias de mansidão e de paz. Qualquer mulher é prazer, sublimação, orgasmo. É, independentemente do seu nome, da sua beleza ou da sua genética ou orientação sexual, a flor de uma sagrada primavera e também a premissa de um amanhã desigual. Qualquer mulher é igualmente, intrinsecamente, um animal, fera, feroz, felina, fogosa, intelectual, menina. Ser mulher não é um papel social, um estereótipo, mas um ser de carne e de sonho.
é ser de espuma, de fome e de bruma. Proponho que qualquer mulher seja mulher, com ou sem filhos, com ou sem marido, com ou sem postura e vagina. Ser mulher é tão imenso como o mar, indescritível como uma noite de estrelas e muito mais especial do que uma aurora boreal a irradiar luminosidade. Enquanto ser mulher não tiver a mesma verdade de permissão, de igualdade e de possibilidades, ser mulher manter-se-á sempre aquém das antecipações humanitárias tão heroicamente proclamadas. Enquanto ser mulher não for a fórmula de ser total, inteira e universal, cada mulher será apenas um quarto ou metade da sua imensurável condição. Mulher é um ser livre e de liberdade. Mulher é tudo o que nela concernir, independentemente do preconceito que existir. Mulher é um ser em aberto. Mulher... Ninguém nasce mulher. Por acaso, nascemos pessoas. Qualquer mulher é mais do que uma vulva, clitóris ou vagina. Qualquer mulher é tudo o que nela couber. Mulher é o seu infinitamente germinar, parindo ou não parindo. Nada define uma mulher. Ora, isto agora... Vou começar por ti, Tânia. Ok. Olha, em primeiro lugar, parabéns. Muito obrigada por essas palavras. À semelhança da apresentação da Letícia, também, quando me pedem para me apresentar, eu digo que tenho sempre de dizer que sou mulher. Não sei porquê, mas eu sinto sempre este ímpeto aqui de dizer que sou mulher. E este poema para mim é fantástico, é mesmo uma ode aqui à mulher e é claro que tive o privilégio de já te ouvir contar este poema, declamar este poema, e quando o ouvi sabia que ele tinha que chegar a mais pessoas, porque eu acho que ele nos expande. Eu acho que em termos de ser, estou-me aqui a sentir completamente expandida e por isso muito obrigada por essas palavras. Do texto, e sublinho, para mim ecoou em mim essa questão de eu como mulher disse não à maternidade de forma consciente. E eu sinto mesmo que isso não me torna, isso não faz com que eu não seja uma mulher de verdade. Para pegar um bocadinho nas tuas palavras. Nem pontada nem completa, não é? Exatamente. E é muito interessante que sempre fiz questão, quando me perguntam em relação a ter filhos, sempre fiz questão de dizer que foi sempre uma decisão consciente. Que nunca experimentei, não sei se teria possibilidade ou não de ser mãe, mas que sempre, desde muito cedo, soube que não era algo que quisesse ter filhos. E curiosamente, se calhar não tão curiosamente assim, as pessoas são bastante críticas em relação a essa decisão. E muitas vezes até colocam em causa a minha condição de ser mulher. Como é que tu, enquanto mulher, como é que tu, num relacionamento estável com alguém, como é que tu não tens um filho? Aceito formas de pensar diferentes da minha, mas a verdade é que ainda existe este preconceito em relação à mulher e ao facto de ela ter uma opção consciente de não ser mãe. Como se fôssemos nessa questão que tu focaste várias vezes, da questão do papel social da mulher. O papel social da mulher tem que ter lá a maternidade. E eu excluí a maternidade do meu papel social e isso confunde às vezes as pessoas, e as pessoas têm às vezes alguma dificuldade em aceitar também uma decisão que é muito pessoal. Outra questão também muito interessante aí, tu fazes um paralelismo também muito engraçado em relação a mulher e homem. As minhas amigas as minhas amigas mais próximas dizem que eu sou a mulher mais homem que elas conhecem. E eu consigo perceber porquê, porque eu tenho muito esta necessidade de ser muito autossuficiente e, portanto, eu quero conseguir fazer tudo sozinha. Eu tenho que conseguir colocar o prego na parede e colocar o quadro, tenho que conseguir mudar o pneu do meu carro, eu tenho que conseguir sobreviver sozinha, sem aquilo que são as tarefas típicas que seriam, não é, destinadas ao homem. E eu acho que esse texto tem mesmo isso, essa desconstrução de que não há tarefas de mulher, não há tarefas de homem. Somos pessoas. Sim, mas não é? desculpa, isto vem muito no seguimento de como se educou a civilização para a mulher e para o homem. A mulher, para já, biblicamente, nasce da costela de um homem, não é? E depois mantém-se sempre ao lado, nasceu ao lado, ficou ao lado, não é? E depois também porque a mulher sem voz, era dona de casa de ficar ali. Ou seja, criou-se isto, não é? E o homem
era e ainda é, porque o texto também versa sobre isso, a mulher ainda é muito menor do que o homem. Parece que a mulher tem que estar sempre a tentar ser mulher, a provar que é mulher, em muitos sítios. Obviamente que não em todos, obviamente que não com todas, mas enquanto houver isto, enquanto esta mentalidade não for erradicada, a mulher nunca está em pé de igualdade com o homem. E daí as comparações, quando um dia a mulher for homem, não é? Nós vamos para a praia com os peitorais à mostra. E é aceitável, e é normal, porque é cultural, foi assim que aconteceu. A mulher, se tiver, já não é a mesma coisa. Claro que em muitos sítios do mundo é, mas não é em tantos, não é em todos. Ou seja, as coisas são leituras, são posturas. Claro. Aliás, o teu poema está fantástico, não é? E foi um prazer ouvi-lo aqui. Perdi-me aqui um bocadinho na leitura, porque é um texto extenso. Sim, sim, mas é um grito pela igualdade, pela liberdade. Como ela dizia, é verdade, fugir um bocadinho do comportamento estereotipado, ou seja, eu entendo perfeitamente, é uma decisão tua e como tal ela tem que ser respeitada, como eu tomei a decisão de ter 2 filhos, é igual. E portanto não há aqui o mais ou menos, somos pessoas, mulheres, com objetivos diferentes, mas todos eles muito válidos. E entretanto o poema também me ressaltou aqui palavras como a alegria, a felicidade, a coragem, a autenticidade e o ser louco. Quase que para nós sermos pessoas mais completas, pessoas mais felizes, temos que fugir um bocadinho ao padrão e o tal comportamento estereotipado e depois caímos no aso de sermos loucos. Eu adoro ser louca. E por que não? Se for esta forma que eu encontro de me mostrar ao mundo e de dar o meu contributo enquanto eu cá estou. E portanto foi isto que me ressalvou de facto. E disseste bem esta desigualdade, razão pela qual este dia 8 de março, o Dia da Mulher, ainda faz sentido existir e de facto eu creio que infelizmente pelos 4 cantos do mundo ainda vamos ter motivos durante muito tempo para que ele exista. E outra coisa que tu também puxas aqui um bocadinho a atenção, que é o mundo das aparências. A mulher tem que ter este culto quase pelo corpo, pela aparência e, portanto, não pode apresentar-se de uma forma menos casual, com menos make-up, com menos acessórios, porque depois foge ao tal padrão e pode ser visto como uma pessoa desviante, passa o termo. Sim. E, portanto, temos que também trabalhar um bocado isto e as incoerências e o facto de nós podermos ser felizes de 1001 formas. E a felicidade o que é? É um conceito tão vasto, não é? E todos queremos ser felizes. O que mais se propaga por aí é que o propósito da nossa vida é sermos felizes. É. Mas eu digo mais. O meu propósito é ser feliz, é para isso que eu caminho, mas eu tenho que entender que eu não posso ser feliz todos os dias. Quando eu busco incessantemente esta vontade de ser feliz, se eu estiver com esta busca incessante, o que é que vai acontecer? Eu vou ser infeliz. Eu acho, é abrir porta à infelicidade. Ainda que eu faço todos os dias por ser mais e mais feliz. Mas também acho que é importante nós ressalvarmos isto, que a felicidade é assim uma coisa que eu costumo dizer, a felicidade são instantes. E se eu estiver distraída, ela passa por mim e eu já não dou conta. E podemos ser felizes, e nós sabemos bem isso, podemos ser felizes com tão pouco. E parabéns, Paulo, tu a escreveres, Paulo Pessoa, qualquer coisa do género, Paulo Camões, qualquer coisa assim, tu de facto és um poeta da vida. Letícia. Eu estava a ouvi-las. Tu já tiveste este privilégio? É que já tive este Sim, privilégio. Aliás, acho que sou sempre muito feliz quando ouço esse poema. Porque quando tu ouves um homem a transparecer tão bem, não é? O sentir, não é? De muitas nós, enquanto mulheres. Outro dia, num evento, estávamos a falar sobre empoderamento feminino. Eu sou feminista, mas é preciso de homens ao meu lado, porque as mulheres sozinhas não conseguem mudar esta perspectiva e precisamos de homens com uma visão de que não há melhor nem pior, somos diferentes. E ninguém tem que igualar ninguém. São as nossas forças que nos tornam maiores, não são as nossas fraquezas. Exato. E de facto durante muito tempo a mulher foi olhada pela sua fraqueza, pela sua vulnerabilidade, pela sua fragilidade. E durante muito tempo achava que mostrar a minha vulnerabilidade era uma fraqueza. Hoje eu não tenho problema nenhum, emocionei-me enquanto ouvia o teu poema, emociono-me sempre que me apetece e está tudo bem, porque eu não sinto que isto me enfraquece enquanto mulher. Aliás, se há uma força dentro da mulher, é a sua capacidade de expressar aquilo que sente de forma genuína.
E como mãe de um filho, não é? A Tânia estava a falar desta questão. A maternidade para mim não é eu amo o meu filho incondicionalmente, mas não é o único papel que eu quero ter na minha vida. Claro, aliás, Sim, claro. eu no Covid senti um bocadinho isto, não eu ser mãe a tempo inteiro e percebi, ok, eu não quero isto a tempo inteiro. E quando eu digo isto ao pé de outras mulheres, elas ficam, credo, eu adorei estar com o meu filho, não é? A melhor coisa do mundo. E não vou dizer que eu não gosto de estar com o meu filho, mas eu gosto de estar noutros contextos. Mas não te resumes a Não, isso. não, é assim que a gente Gosto da minha profissão, gosto dos meus múltiplos papéis que me tornam a Letícia que eu sou. Porque não é só aquele papel que me torna a pessoa que eu sou. E é curioso porque quando tu dizes, aliás, ninguém nasce mulher e ninguém nasce homem. Tu és construído num papel que é o género, sim, não é? exatamente, tu tens esse elemento diferenciador. Mas E é este espaço do empoderamento, eu vou estar em breve com jovens a falar sobre o empoderamento feminino, com jovens entre os 12 e os 14 anos. E eu acho curioso, porque diziam, mas vais falar isso com meninas, não vais falar isso com rapazes. É verdade, é uma urgência falarmos de feminismo, porque o feminismo não é o contrário do machismo, é o contrário daquilo que as pessoas pensam, não é a mulher ser superior ao homem, pelo contrário, nós queremos ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas acima de tudo as mesmas oportunidades, é Claro isso que que o feminismo defende. Mas, efetivamente, quando tu olhas para as mulheres, e digo muitas vezes isso, às vezes posso ser mal interpretada, mas nós somos as nossas maiores machistas. Porque muitas vezes estes comentários que tu ouves, já devias ser mãe, vêm de outras mulheres. Exato. Há muitas vezes, aquela conseguiu aquele trabalho porque se deitou com o patrão, tu ouves de outras mulheres. Tu não ouves muitas... É curioso, porque não ouves os homens a terem já este tipo de comentários, felizmente, não é? Já começa a haver uma desconstrução. Mas tu continuas a ter miúdas, e eu ouço isto no meu dia-a-dia, que acham que é pôr para baixo a outra colega que se vão sentir melhores, é gozar com a forma como ela se arranja ou não se arranja, que faz com que elas sejam, não é, mais enaltecidas de alguma forma, é se calhar questionar a forma como ela se relaciona com pessoas do mesmo sexo ou do outro sexo, que faz com que elas... Ou seja, é este julgamento que eu acho que enquanto nós mulheres não tirarmos isto de dentro do nosso sistema e olharmos umas para as outras com reconhecimento, com orgulho, as tuas palavras vão continuar a fazer sentido daqui a 100 anos, porque nós não vamos estar em uníssono, não é? E também como mãe de um rapaz, sinto que tenho esta responsabilidade. E quando fiquei grávida, eu dizia, Nosso Senhor, oxalá que ainda tenho uma menina, porque vai ser muito difícil, porque, coitadinhas, as raparigas sofrem tanto. E no dia que me disseram que eu ia ter um menino, disse, bolas, o teu trabalho vai duplicar, porque tu tens que ensinar o teu filho a respeitar as mulheres acima de tudo. Yeah. Então, este trabalho é um trabalho de todos nós, educadores, porque somos, na verdade, independentemente de sermos ou não pais, nós estamos a educar o mundo e nós temos um papel de transmitir uma mensagem e esse, se calhar, é a nossa grande missão, é desconstruir muitas destas coisas que tu falas. É curioso, por exemplo, nós estamos a passar agora, que também, o texto também fala de guerras e tudo isso, nós estamos a passar por uma coisa que nos ensinaram que é que nunca mais se repita o Holocausto. Nós estamos a ver gente a ser exterminada, não é? E esta luta de titãs e há pouco tempo as mulheres eram usadas, ou seja, a mulher era usada pelo homem para ter prazer, os reis revoltavam-se contra as rainhas que não nos davam barões, quando são eles a determinar neste caso, se é para masculino ou para feminino, e depois, de repente, tudo são falácias, ou seja, a nossa história está toda construída sobre areia, e a gente ergue-se como gigantões em cima de tudo isto e oprimimos tanta gente com tantos chavões e com tanta falta de capacidade de ver para além de... Toda a gente é transitória. Estamos neste período de Páscoa, Semana Santa, Quaresma, Páscoa. Ou seja, um dia todos seremos cinza, pó, nada, como dizia a Florabella Espanca. Então,
que agora seja a minha noite uma alvorada. Porquê? Que é a capacidade da gente ter de se desligar do outro e tentarmos erguermos o melhor que podemos de nós, enquanto pessoas, e eu estou-me a borrifar se o outro é de azul ou de verde, de vermelho, se é de 2, 3, 4 pernas, se vive com 5, 6 ou 8 pessoas, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é permitido. Eu não tenho que dar espaço para que o outro possa existir na sua amplitude. Eu tenho apenas que viver a minha vida e permitir que o outro possa explorar toda a sua ambivalência da melhor forma que o faça pessoa e feliz. Obviamente que é assim. Agora estamos nesta que é, eu não sou nem homem nem mulher, sou um cão. Epá, há aqui, não é? Andamos todos à procura de um lugar só, todos se querem encontrar. Isto são casos, mas de uma forma geral, não generalizando a coisa, eu acho que a pessoa tem efetivamente que cada vez mais vestir a sua pele. Centrar-se na sua vida, deixar de estar à janela da vida dos outros e a querer mais do que isso, meter a chave à ignição e fazer o outro viver segundo as suas normas, ou amplas, ou pequenas, ou grandes, ou curtas, conceitos e vivências e tudo o que aquela pessoa tem em si como certo. Porque o outro não és tu e tu não és o outro. Então, este texto é um bocadinho por aí. Eu falhei aqui um bocadinho, até porque estou com um bocadinho de alergia na voz, mas quer dizer que a mensagem é esta, que é passar... Do que estavas a dizer agora, isso fez-me lembrar uma coisa muito importante. E falaste em janelas, por isso vou aproveitar o termo janelas. É mesmo abrir a nossa janela e debruçarmos para olharmos para dentro de nós e fazer essa jornada do autoconhecimento. Porque só assim é que tu podes começar a desbloquear essa questão dos papéis sociais e esses limites que te são impostos pela sociedade. E vou pegar aqui naquilo que a Susana disse. A Susana disse que hoje em dia se ama muito mais e que se ama muito hoje. Eu também amo muito mais hoje, porque eu permiti-me a ir a este mergulho interior, que vi muitas coisas que não gostei, não é? A gente vê sempre coisas que não gosta, mas só assim é que a gente consegue se aprimorar. E porque hoje me amo muito, eu estou cada vez mais próxima da mulher que eu quero ser. E porque os tempos também permitem isso, Tânia. Porque as coisas evoluíram e agora tudo está mais, não é, lado a lado. Ou seja, há todo um percurso, não é? As mulheres do século passado nunca puderam experimentar viver o que vocês estão a viver, não é? E as do amanhã, do novo século, viverão experiências muito mais, se calhar arrebatadoras ou não é? De ser mulher. A questão é quando estás dentro do ventre, quando começa a germinação, quando começa aquilo tudo a fluir e os líquidos a construir o novo ser que aí vem, é homem ou mulher? É rapaz ou é rapariga? Quando é que depois parte a ser rapaz ou rapariga? E mesmo dentro do ventre, quando tu nasces, porque é que nós temos logo que canalizar o que é para masculino e o que é para feminino? Obviamente que as pessoas têm a sua natureza e a gente tem que identificar uma árvore que é diferente, por exemplo, de uma flor. Tu tens que identificar uma nuvem que é diferente de uma montanha, não é? Mas isto é muito por dentro e o corpo, eu acho que não tem que haver aqui aquela necessidade de impor limites. É deixar fluir, deixar ser. As definições não existem, porque nada se define. Bolas, a gente vive mergulhado numa bola que está a circular aí num espaço sideral. O que é isto? Por dentro tem lume e que até anda agora aqui a tremer e a querer explodir. A realidade constrói-se dia a dia. Tu vives a maior parte da tua vida na ignorância do que é isto de nós chamamos o milagre de estar vivo e de viver. Mas tu agora tocaste num assunto que é a ignorância, efetivamente, não é? Nós temos muitas pessoas que mantêm uma visão ignorante, não é? Não é quase dicotómica, ou tens que ser uma coisa ou tens que ser outra. Exato. E tu às vezes não tens muito controle sobre isto, na verdade, porque por exemplo, ainda passo, ou tento não passar esta ideia de que há uma diferença entre homem e mulher na minha casa. Mas, por exemplo, outro dia o meu filho dizia-me: mãe, porquê que tu não tens o cabelo grande como as outras mães? E eu digo, porque a mãe é como é. E não me importa saber o que as outras mães acham. Claro. E eu tento que esta pessoa olhe para mim e pense, ok, esta mulher não tem medo de ser o que ela acha que tem que ser. Sim. E isto é um construto, não podes ter uma pessoa uma miúda com 14 anos a ter já esta ideia. Claro. Tu tens que passar de um conjunto de experiências para chegar a este patamar. E este amor que tu vais construindo contigo próprio só é possível quando tu estás disponível para ele acontecer. Porque tu tens mulheres e homens, que passam uma vida inteira e que nunca se disponibilizam a olhar para dentro de si. Para descobrirem quem são, não é? Estamos a chegar mesmo ao fim. Foi um gosto ter-vos aqui.
Estás a ver? Olha eu a fazer. E esta conversa de ser mulher, ser homem, ser, não fica por aqui. Não é uma janela fechada, será sempre uma janela aberta. Um tempo feliz. E até uma próxima. Foi bom isto. É.